E aí, galera do Extra Round, aqui na sua Web TV Esportes, aqui o seu canal de esportes no YouTube. Hoje, mais uma sexta-feira, mais um programa, mais um bate-papo super top. E hoje comigo aqui meu brother, meu grande amigo, cara que já passou várias instruções pra gente aí, que hoje não tá mais em Brasília, desistiu de ser candango. Lembrando ele que, porque o que ele me falou, porra, a vida em Brasília é muito acelerada. O cara, primeiro, quando está no Espírito Santo, primeiro ele vai na praia, depois ele vai ao trabalho. É isso aí, Danielzão. Meu camarada. Boa noite aí, né, para os ouvintes aí do canal. Obrigado, mestre, pelo convite. E eu vou te falar, é mais ou menos por aí mesmo, tá? A galera de Brasília, ritmo muito acelerado, cara. O litoral é outro nível. A galera é mais devagar e tal. Ó, só para fazer raiva, Daniel, você trabalha a quantas quadras da praia? 50 metros, cara. 50 metros. Editor Vitão, que está aí por trás das câmeras. Depois, Vitão, você posta aí o que você sente de saber que o cara trabalha a 50 metros da praia. Pô, é 50 brincadeira, cara. metros. Acorda 50 metros da praia é o sonho da minha vida, cara. aqui. Meu aluno chega aqui de manhã, né? Às vezes a gente vai dar uma aulinha 7, 8 da manhã. Às vezes o cara tá meio estressado. A gente não vai fazer a musculação, ele vai treinar, não. Cara, vamos fazer 10 minutos ali na praia, a gente vai ali no calçadão, vai e volta. É outro. O dia Dá uma começa diferente. mergulhadinha. Às vezes a gente mergulha, às vezes não, mas só a caminhada já vale aí o desestresse, É uma né? qualidade de vida, né, Daniel? Diferente. É uma pegada diferente. Eu sou apaixonado por Brasília, né? Se alguém falar aí, pô, o cara sumiu de Brasília, Brasília. Não. Brasília é uma cidade maravilhosa, me identifico com Brasília, tenho grandes amigos lá. Profissionalmente foi um momento muito rico para mim, mas viver no litoral, cara, nesse mundo maluco que a gente vive aí hoje, é diferente. Mas eu sou apaixonado por Brasília. É, cara, aqui é um lugar bom. Falta um pouco mais de ao Serginho aí dando boa noite. É um lugar que falta muito qualidade de vida, né, cara? Assim, por exemplo, pô, para quem é mais esportista, não tem uma vida muito boêmia, não sai muito à noite, não bebe, fica Sim, mais sim. complicado, né, cara? Brasília dá uma matada no nosso ritmo de vida aqui. Ah, imagino. É bem por aí mesmo. Bem por aí. São Bom, esforços galera, diferentes. o Daniel é um especialista. Vamos lá, ele vai me corrigir se eu estiver errado, mas o Daniel é um especialista ah, na área de preparação física, na área do entendimento, é muito envolvido com as artes marciais. E então eu vou pedir para ele falar um pouquinho da especialização dele e também depois falar um pouquinho sobre qual a experiência dele nas artes marciais. Vamos lá, Daniel. Quantos anos? Quando a de idade, aí você me mata. Mas Não, vamos então lá. vai de prática. Então vai de prática, então. Quantos Vamos anos de de prática? prática, né? Vamos lá. Hoje eu tô com 39 anos, luto desde os 8 e tenho uma jornada aí no Taekwondo. Me profissionalizei inicialmente aí nas artes marciais no Taekwondo. Corri o circuito olímpico de 2008, Pequim. Tentei ir para as Olimpíadas ativamente, consegui botar um pezinho na seleção brasileira. Aí começa como reserva, vai e volta, aquela coisa toda. E o esporte mudou minha vida, né? Me colocou na educação física, me colocou na faculdade, numa época, naquela época difícil, nossa, como acho que todo lutador passa, né? Meio sem grana, não tinha condição de pagar a faculdade, e o esporte me deu bolsas, me abriu janelas, abriu portas, e aí a gente foi seguindo. Já na época, já na faculdade, entrei na faculdade em 2004, me formei no final aí de 2007. Estamos caminhando aí a jornada para quase 20 anos de educação física. Desses quase 20 anos, eu já vinha trabalhando com lutas, né, efetivamente, desde os 17. Então, eu já tinha a minha primeira academia aos 17 anos. E aí foi uma consequência, né, mestre? A partir daí, o jiu-jitsu entrou na minha vida também, outras artes marciais, né? Luta em pé, luta agarrada.
E com o avanço da faculdade, eu fui aprendendo a lidar melhor com os métodos de treino, porque o meu professor mandava a gente correr descalço no asfalto, entendeu? Eu não sei se você conhece alguém que já fez isso, mas eu sou da época que a gente corria descalço no asfalto para pegar, para ficar mais bruto, tinha que dar murro em parede, em pedaço de pau, para poder ter uma calejar um pouco mais a mão. E pô, aí eu ficava me questionando se isso era uma coisa correta, né? Graças a Deus, a luta sofreu um processo de esportivização. Fiz uma pós-graduação. Daniel, o seu áudio... Voltou o seu áudio. Tinha dado uma... Ah, tá. Fiz uma... Entendi, ele falhou aqui. Fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo e aí eu comecei a trabalhar com preparação física de atletas. Tive a oportunidade de trabalhar com alguns atletas do MMA profissional, né, do amador ao profissional, e alguns atletas de Muay Thai. E aí a paixão bateu e hoje, depois de aposentado como lutador, eu trabalho nessa área, nos bastidores aí, trabalhando aí com alguns atletas. Hoje, inclusive, até um lutador de boxe nosso que saiu aqui do Espírito Santo, foi campeão lá na Hungria, garoto de 17 anos, começou com a gente aqui. É um projeto que eu ofereço musculação gratuita aqui na minha academia. Então, eu seleciono algumas pessoas, mas uma seleção bem aberta, entendeu, mestre? Uhum. Não é uma coisa de atleta, eu faço preparação física para os meninos aqui de um projeto, e desse projeto saiu aí um campeão na Hungria, e um garoto que saiu de uma periferia aqui, de uma região vulnerável, hoje já conhece aí pelo menos 9 países. Então, assim, é um orgulho para a gente estar envolvido aí em um projeto como esse, entendeu? E hoje, preparador físico, né? E Proprietário de bacana. academia e preparador físico. E o Daniel também estava envolvido aí na época da criação da Comissão Atlética de MMA no Brasil, tá? Que foi Nem falei sobre isso. uma coisa que começou bem lá atrás. Eu tive junto ali no comecinho da KBMMA-DF, e era uma coisa necessária, né, Daniel? Vai ter a ver com o tema que a gente vai falar já já. Então, assim, era super necessário que começasse a ter algo nos moldes das comissões atléticas americanas aqui no Brasil, apesar de estar absurdamente longe do que é uma comissão atlética americana, mas era uma coisa necessária, né? Isso daí. Naquela época a gente trabalhava a gente estava perto de alguns atletas que lutavam no UFC e, e eu conheci algumas pessoas, né, por intermédio desse atleta, e estava naquele burburinho ali da formação de uma comissão que pudesse legalizar, auxiliar a legalizar os trâmites da arbitragem do MMA brasileiro. E o que acontecia, mestre? Você pegava um atleta num evento nacional, né? O cara, vou dar um exemplo. Os eventos nacionais, eles não fazem exame antidoping. Naquela época não faziam. Hoje não fazem tanto também, né? Então, o atleta, ele era um leão, né? Ele era um brigador, um cara bom de porrada e etc, etc. Quando ele tinha destaque no cenário nacional, tá ótimo, mas ele corria o risco de estar dopado. Quando ele fazia a transferência para o evento internacional, onde você tem um controle das substâncias, ele caía lá. Então, ele nessa transição ficava muito doloroso para o atleta lutar limpo, né? Então, a performance dele caía muito. Então, o UFC... Eu ia perguntar da performance. Cai muito, cai muito. Então, a comissão, a parte gestora do evento, né, do UFC, pensou, ora, o Brasil é um celeiro, né, de atletas, é um celeiro. Eu preciso ir lá e criar um órgão que fiscalize os eventos nacionais. Para quando esse cara vier para cá, esse cara vir já mais perto do nível, né? Se ele cresce lá no Brasil, e já vai crescer no nível a ponto dele chegar aqui e arrebentar também.
Aí eu E fui também convidado. a questão da padronização da arbitragem também, né? É, porque gera conflito, né? Aqui o cara Exato. pode fazer uma coisa, lá ele é outra. Aí o cara treina 6, 7, 10 anos num roteiro, para mudar esse roteiro é dificílimo. Então a gente Difícil. foi convidado aí para compor a, a, a comissão atlética, criamos a comissão atlética. Eu acho que Brasília foi a melhor comissão. A gente não conseguiu atuar muito, mas foi a comissão mais profissional, porque eu tinha à disposição da gente, assim, muita gente boa, muita gente fera, né? Você fez parte disso, você estava nesse grupo. E o Rio de Janeiro não tinha o que a gente tinha. O Rio de Olha aí. Janeiro não tinha o que a gente tinha, entendeu? Ah, eu quero eu quero um tatame para um cara lutar. Eu tenho. Mas cadê? Você tem estoque? Eu não tenho estoque, mas se eu pegar meu telefone aqui e ligar, eu arrumo o tatame agora. Ah, eu preciso de um octagon. Eu arrumo o octagon. A gente tinha perfusão, entendeu? Uhum. Só que aí o projeto foi se dando e as coisas foram levando, acabou que a gente seguiu um outro caminho, mas participamos de um projeto e esse projeto foi muito rico. E ele ecoa até hoje. Ele ainda tem ecos daquela época até hoje, com certeza. Espero que a gente possa voltar a mexer nesse projeto. Bom, Com em certeza. cima do que a gente já iniciou aqui a conversa, Daniel, primeiro, eu venho trazer aqui uma informação que o ano passado nós tivemos, se eu não me engano, 2 ou 3 aposentadorias de atletas. Entre as suspeitas, né, seria, inicialmente, a número 1 e a mais forte, a mais provável, erros no treinamento. Então, esses atletas se aposentaram principalmente por erros no treinamento de sparring, pelo excesso de porrada. O cara, ele toma pancada demais no treino, pelo erro no treinamento físico e, em alguns casos, até pelo erro gravíssimo no corte de peso. Esses últimos dias, nós tivemos uma suspeita bem forte, estava todo mundo muito apreensivo sobre o Rodolfo Vieira, que estava aí investigando problemas cerebrais, cardíacos, e é uma grande preocupação. E você hoje vê atletas tão jovens, caras que são super atletas, se aposentando com complicações físicas devido ao treinamento, é preocupante e se faz mais necessário ainda, talvez, a fiscalização da comissão atlética. Você pensa assim, Daniel? Penso. Eu vou até um pouco além, né? Porque a gente acaba. é, Vamos lá, tentar responder uma pergunta de cada vez, né? As lesões. A gente ainda tem poucos profissionais habilitados para trabalharem com preparação física de fato de atletas de alto nível. E eu vou falar, atletas de alto nível não é apenas o profissional. Eu falo aqueles que são semiprofissionais. Ele já saiu do amador, ele já é profissional, mas não ganha grana. Ele ainda não tem, né? Então, vou dividir essas 3 categorias aí. O amador, o subprofissional, o semiprofissional, desculpa, e o profissional. E é no semiprofissional ali que esse cara se machuca muito, né? Então você tem aí atletas lutadores vão para a sala de musculação, que é uma relação necessária, mas eles vão para lá e treinam como um bodybuilder. Então vamos botar um ponto aí. Ele treina como um bodybuilder. E ninguém entende nada, né? Então você tem aí o professor que não entende, que ele não é obrigado a entender, não é fácil. Então ele não entende da prática, ele não entende da luta, o lutador não sabe dizer, e o lutador também estimula essa prática. Então, assim, a gente precisa, eu acho que as federações, as confederações, as entidades, né, até mesmo no MMA, deveriam promover mais workshops de musculação para os faixas pretas, para os graus pretos, né? Que era muito da linha daquela que você seguia lá, de um eventão que tinha um pouco de tudo, né? E aquilo ali. Para pelo 2012, não menos foi isso? 2012, isso. 11. 2011, a gente já estava discutindo isso em 2010. Na verdade, a gente fez o curso,
Daniel deu um curso sobre doping, sobre preparação. Nós tivemos a galera do Bombeiro, que deu um curso de primeiros socorros. Foi um momento bacana, né, Daniel? Momento bacana, muito rico. Você vê, a gente discutiu isso lá em 2010, executamos em 2011, 2012, e a gente está aqui em 2022 falando. E é uma preocupação realmente da aposentadoria precoce desses atletas, né? Então, assim, o cara se machuca mesmo. Então, como é que você consegue melhorar isso? Primeiro aspecto, indo de encontro a um profissional adequado. O cara tem que entender das atmosferas da luta. Neste momento, não é quanto mais melhor. A gente tem que saber fazer a dosagem correta para aquela modalidade, para aquele atleta conseguir ter uma sobrevida maior. E uma coisa importante é assim, o esporte muda o tempo inteiro, né? Cada mudança de cinturão é uma análise nova. Então você tem assim, cara, eu preciso de um atleta mais forte porque o campeão da categoria hoje ele é mais rápido. Cara, muda o treino todo. O cara é maior, eu preciso melhorar a resposta de entrada. Muda o treino todo. Eu preciso de mais força porque o cara é muito resistente. Eu preciso, aonde eu encostar no cara, eu preciso impactar. Eu preciso gerar impacto no toque. Muda o treino completamente. Mudou o campeão, muda a perspectiva de treino. Se você não tem um cara que tenha acesso a essa inteligência de treino, você concorre a uma lesão. E às vezes a lesão pode ser grave a ponto de aposentar o cara. Né? E aí vindo também, Daniel, essa questão do sparring, né? O atleta na cabeça dele e vários treinadores, eles têm na mentalidade, eu sou bravo, eu sou valente, eu sou macho. O cara que treina se precavendo é frouxo, é covarde. E o atleta, às vezes, ele não tem na mentalidade dele que cada porrada que ele leva, principalmente na cabeça, é um tempo a menos de resistência na luta propriamente dito, se profissional. O cara, ele acha que aquilo ali não afeta ele. Então, Daniel, de que forma esse sparring agressivo afeta articulação, musculatura e principalmente o lado neural desse atleta? Vamos lá. As lesões, aí a gente tem que também, aquele técnico, ele tem que saber lidar muito bem com quem o atleta dele vai fazer o sparring. O cara do sparring, ele também tem que receber instruções, né? A ponto dele poder estar fazendo o papel dele de maneira adequada. A nível profissional, as pessoas contratam o sparring, né? Então, ali você tem até uma condição de falar para ele o que você quer. Agora, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, que às vezes a gente não tem só atletas o tempo todo, o cara tem que tomar cuidado, ele tem que realmente se precaver, tem que usar o capacete, ele tem que ter uma luva um pouco mais acolchoada ou nova, tem que se preocupar em ter um equipamento dentro da durabilidade dele, porque luva tem durabilidade, ela tem uma capacidade de horas. Então, um cara que quer se profissionalizar, ele tem que ter o equipamento dele ali de acordo, né? Os equipamentos de proteção. Frequência de sparring, você tem que ter uma frequência justificada, aí longa, para você poder ter as cicatrizações dentro dos edemas que podem criar, dos microedemas que ocorrem, porque isso acontece, né? E nessa hora não é hora de ser machão, não. É hora de você entender que o organograma do treino precisa ser respeitado. E olha só que engraçado, ontem mesmo eu tive que mandar um atleta embora aqui da academia. Me conta isso aí, Daniel. O cara estava treinando e eu ali no contrarrelógio, aí o cara treinando, não, eu tô bem, treina, tô bem. Aí eu falei com ele, cara, seu treino acabou. Ele, não, mas eu tô bem. Eu falei, porra, perfeito. Tá na hora de você ir para casa descansar. O treino acabou. Não, mas eu quero treinar mais. Eu falei, porra, eu falei com ele, cara, você tá com uma descarga adrenérgica aí dentro de você, que não cabe a mim resolver isso aí, não, cara. A gente está dentro da planilha, tá ótimo, cumprimos a meta, já te passei exercício adicional, tá na hora de você ir para casa, tomar um banhozinho quente, botar a sua cabeça no travesseiro e descansar, cara. Se eu forçar mais, você vai quebrar.
tive que mandar o cara embora. E é difícil isso acontecer para um preparador físico, entendeu? O cara até, nesse caso aqui, ele é um jogador de vôlei que treina aqui comigo, vôlei de praia. Tive que mandar o cara embora. Tava adrenalizado. Ele Tava. tava naquele dia que o cara entrou naquele state ali que se deixar ele vai 3, 4, 5, 6 horas e no outro, depois passar 15 dias de cama, né? Pois é. Aí o cara a gente dá um pico aí de intensidade com ele, 3, 4 dias dele depois cansado, não aguenta treinar, com humor ruim, xinga todo mundo, briga com todo mundo. Porra, cara, planilha feita, tá ótimo, entendeu? Daniel, e em cima de treinamento também, uma das coisas que eu particularmente tenho o meu lado e você vai ter o seu e o seu. É... o Serginho tá falando aí que tem os famosos leão de treino. O Serginho é o nosso famoso gatinho de treino. O Serginho. Um abraço pra aí, Serginho, beleza? Forte O abraço. Serginho, o Serginho todo mundo conhece, né, Daniel? Não tem É, jeito, né? tá Esse é quase uma virando figura. deputado distrital já. Tá, pois é, né, bicho? Podia ser candidato distrital. Serginho Boca de Chinelo, olha aí. Ia ser um ótimo candidato. Um ótimo candidato. Você é, flutua nas duas áreas. Eu flutuo em uma das áreas com menos intensidade, que é a área da parte física, da educação física, da qual eu sou um eterno estudante, né? Duas coisas variáveis aí que também me preocupam. Número um, o professor de luta, que nunca fez uma faculdade, que nunca fez biomecânica, que nunca fez um curso de horas sequer sobre alguma modalidade específica da preparação física. E aí o cara mete um pneuzão na sala, mete uma marreta, putz, as escadinhas é um dos trem que eu mais tenho raiva na minha vida. Cone, aí coloca um monte de coisa. Aí tá lá o atleta, corre pra cá, corre pra lá, bate pneu, levanta pneu, pega a marreta, joga a marreta. E o cara não sabe o que ele tá fazendo. Número um, o que isso vai trazer para o atleta, além de, para o professor, poder trazer um processo de exercício legal da profissão. Mas para o atleta, o que vai resultar isso aí para o atleta? Vamos lá. Excelente pergunta, mestre. Muito obrigado aí pela Estou pergunta. estudando, filho, estou estudando. O caderninho está aqui cheio de perguntinha aqui, ó. Muito pontual, bacana. Isso acontece com muita frequência, né? Então, às vezes eu visito algumas academias aqui no Espírito Santo, a gente participa aí, é, visitando com alguma amizade. Hoje em dia eu trabalho mais por indicação e só visito academias parceiras, né? É Uhum. porque hoje eu tenho aqui o meu negócio e eu tô mais focado nisso daqui. Mas quando eu vou visitar alguma outra academia, é inevitável a gente não ter essa percepção, né? Da, da, do YouTubês. Muita gente vendo treino no YouTube e replicando treino de YouTube. Eu vou anotar essa que agora é, um, é, um, uma nova frase para mim. O YouTubês, valeu, obrigado. Essa está anotada. Vai lá, manda o áudio. YouTubês. Então, esse treino ele pode ser até um treino divertido. Talvez ele seja um treino divertido para aquela realidade ali. Você tem uma galera que quer ficar suada, você tem uma galera que quer se movimentar, etc, etc, e por aí vai. Só que, de fato, a gente se a gente for falar de um certo profissionalismo, que aí, assim, eu tenho que respeitar a educação física e tenho que respeitar também a luta, que a luta me deu tudo que eu tenho hoje. Eu não admito hoje um professor, vou falar que eu não admito a ponto de ser agressivo, mas eu não admito, cara, hoje um professor falar assim, cara, eu sou prático e ponto final. Entendeu? Eu vejo que se a pessoa até pode ter algumas dificuldades, mas ela precisa entender que ela tem dificuldades e ela se limita ao quadro de dar a aula da luta. Quando você tem um professor que pega implementos de um YouTube, que são implementos de atividade física, e leva para dentro da luta, ele está exercendo dois papéis: um papel de técnico, né, de coach da modalidade, e está exercendo um papel de preparador físico. E é aí que o choque acontece. A gente não consegue lidar muito bem com os dois.
E Se os você riscos não... para o atleta são enormes, né? Muito, muito. Aí, assim, quais são os riscos disso tudo? Você vê que eu tenho até uma historinha para contar sobre isso daí. Uma vez eu dando aula de taekwondo, só um parênteses, 19 anos de idade, prático, total prático, só lutador. Me veio uma mãe e falou assim: meu filho é transplantado. O moleque tinha 13 anos de idade. Eu acho que eu já te contei essa história no Não, almoço. Não, meu filho é, não lembro. meu Tá filho é precisando você pagar, transplantado. tá precisando você pagar outro almoço para contar de novo. A conta outra, aí eu conto outro. Meu filho é transplantado. Eu fiquei gelado, cara. Eu fiquei gelado. Meu filho é transplantado. Ele pode treinar taekwondo? Ela falou desse jeito. Falei, pode. E aí, se esse garoto morre, acho que Deus me abençoou. Abençoou a mim e ele, né? E aí, voltando para a conversa. Como é que eu consigo colocar um pneu, não sei o quê, e etc, etc, numa aula, sendo que eu não tenho controle de intensidade, que eu não vou ter, eu não sei quem é que está ali, eu não sei que níveis articulares até onde eu posso ir. Só que, pessoal, eu vou fazer um outro parênteses também. O movimento humano, o corpo humano foi feito para se movimentar, por isso que ninguém se quebra tão facilmente. Até aí vai. Subindo mais um degrau, se você for falar de alto nível, nada pode acontecer sem um certo controle. Senão você corre o risco muito maior de fazer errado do que de fazer certo. Nem que seja no final do treino. De 0 a 10, fulano, quanto é que foi o treino de hoje? Estou no 7, professor. Beleza. Treino ok. Está abaixo de 7, está errado. Ou no dia do descanso, né, no dia da regeneração, de 0 a 10. Está em quanto aí? Estou no 5. Ótimo. Estou no 8. Opa, está errado. Está muito rápido. Desacelera aí. Se eu não tiver minimamente controles, eu corro o risco de errar na dose. E é no erro da dose que a gente machuca alguém. Seja amador, seja semi-profissional. É no erro da dose que a chave aperta. E às vezes tem aquele atleta que não lesionou aparentemente. Quando ele chega em cima do ringue, quando ele chega em cima do octógono, o cara simplesmente olha para ele mesmo e fala: não consigo render. Não consigo, não Tá consigo. cansado, tá o overtraining. Tá com overtraining, tá pesado. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. E só para eu completar o pensamento aqui, tudo é 100%, né, mestre? Uma sessão de treino, ela tem um tempo, então ela dura 100%, né? 100%, vamos botar 2 horas. 2 horas é o nosso 100%, ok? Né? Acho que a galera Perfeito. que me acompanha aí. 2 horas, 100%. Você tem um professor prático, né? Tal, e você tem lá o preparador físico que eu te falei. Aí você pega o prático, o professor prático, dentro da modalidade dele, 80% é treino físico. Como é que pode? Entendeu? É esse tipo de questão que eu acho que o cara devia se atentar. Você tem uma aula, eu vou dar um treino de jiu-jitsu, 80% do treino de jiu-jitsu é físico. Veja bem, se ele vai se desgastar fazendo o jiu-jitsu, a modalidade, a preparação física chama isso de aquisição de condicionamento físico específico. O preparador físico não consegue dar isso para ele. O meu treino é de jiu-jitsu, 80% é físico, os outros 20% é aquecimento e não sei o quê. Pô, o cara está corretíssimo. O cara está corretíssimo. Agora, para que eu vou botar um pneu lá se eu não sei para que serve? Para com o pneu e põe o cara dando soco, põe o cara dando chute. Fala para ele, ó, reduz aí, faz a 50% da sua força. E faz o aeróbico, faz o condicionamento físico dentro daquela dosagem ali. É muito melhor Entendeu? que o pneu. Quero inverter a situação agora. Uma outra preocupação minha. Aquele cara da educação física, formado, o cara manja, o cara sabe. Aí começa a puxar manopla, paô. É a É, mesma situação. é a mesma, Concorda? exatamente, é a mesma situação. Exatamente. O cara tá ali, pô, mestre, pelo amor de Deus, é outro.
É outra maluquice isso daí. Pelo Tá, amor tá de Deus. cutucando a ferida, tá cutucando a ferida. Aí eu tenho que falar da minha categoria. Aí, pô, os caras estão errados, não é assim. Olha só, o cara sai. A gente tem três tipos de treino: o físico, o tático e o regenerativo, né? Vamos botar assim. Então você tem, desculpa, o técnico, o físico e o tático. Acho que é melhor para melhor compreensão de todos. Físico, tático, esqueci, pô. Técnico, tático. Técnico, físico e tático. Técnico, físico e tático. Técnico, físico e tático. O professor que vai fazer a parte física, o preparador físico, ele tem que entender que às vezes ele está pegando um atleta que fez uma sessão bem feita de treinamento tático, técnico tático, e ele deu 1.000 socos lá no treino dele. 1.000. Não sei se alguém aí já teve a curiosidade de contar quantos socos um atleta dá por sessão de treino. Eu Eu conto os meus. imagino que você conte, inclusive, porque eu sei que você conta, né? Mas vamos lá, 1.000, 1.000. Vou botar mais. Sessão de treino, 5.000 socos com a mão esquerda. O cara treinou muito, deu muito jab, 5.000 socos. Aí vem o preparador físico e recebe esse cara e passa a manopla para ele. Esse cara não vai se machucar? É óbvio que vai. Não, e sem contar que tem uma outra coisa, que eu Entendeu? vejo. Tem muito preparador físico que ele acha simplesmente o seguinte: não, luta, não precisa estudar luta não é ciência. Qualquer Ah, um pode puxar manopla, qualquer um pode puxar paô, e às vezes não sabe a intensidade com que bate na mão do atleta que já está cansado, ou o jeito que puxa o aparador para o cara encaixar o quadril da maneira correta, ou ah, até mesmo não fazer o cara girar o pezinho de base lá embaixo. Também vejo esse outro lado também, né? Por exemplo, uma das coisas que eu considero horripilantes, na minha opinião, com todo perdão a quem gosta e a quem trabalha com isso, mas eu sou anestesiado de raiva do tal ah, body combat. com certeza. E olha que eu já fui professor de body combat, tá? Por isso que eu te passei já o nocauteador. É fácil não, né? Então, eu já fui, cara. Na época, a luta estava entrando dentro das academias, né? Acabou que eu fiz um treinamento aí para poder pegar. Mas, mestre, essas questões táticas aí, o preparador físico raramente consegue ter. Da mesma forma que você tem um faixa preta consciente de preparação física, é possível que você encontre algum preparador físico e entenda de luta também. Mas é Que é o muito teu raro. caso. Mas é muito raro. O que ele tinha que fazer na sala de musculação? O que ele poderia fazer? Se eu tenho um atleta que teve um volume de 5.000 socos, nem supino reto eu deveria passar para o cara. Todo movimento de extensão de cotovelo, todo ele, deveria ser reduzido dentro da sala. Eu preciso encontrar outros exercícios para estímulos de peitoral. Então, ele vai para o crucifixo, ele vai para o voador, ele vai fazer estabilizações, ele vai fazer atividade em isometria. Eu estou falando assim, deste treino, tá, pessoal? Deste dia. Porque, de repente, o cara vai falar assim, pô, não vou passar supino mais para o meu atleta. Não. Entenda o que eu falei. É o O cara radical, né? calma aí. O cara teve um volume de 5.000 socos em um treino. Ele vai para a parte física, ele não vai fazer supino. Cuidado, pô. O movimento de supino é muito similar ao movimento do soco. Estou falando de biomecânica ali, né? De extensão de cotovelo. Então, eu acabo preservando o cara para ele não precisar ter que fazer o mesmo movimento depois com uma sobrecarga. Então, neste dia, eu alivio. Aí, assim, eu pego o cara e ponho ele, amarro ele um monte de elástico e vou batendo e vou. Isso, em médio prazo, eu vou ter uma tendinite no cotovelo, no ombro. Aí esse cara sobe no ringue lá machucado, Que é o entendeu? caso que você falou no começo. Que a gente veio de uma época em que,
Pô, vamos lá, galera, hoje o treino é 1.000 cangurus e depois 1.000 chutes. Isso. O cara vai embora para casa parecendo um ponto de interrogação, tá todo empenado, cara. É isso Né? daí. É isso daí. Daniel, parte disso também seria talvez se livrar um pouco do ego, de, pô, eu sou o mestre, eu sei de tudo, e o cara criar uma equipe multidisciplinar, ter os especialistas de cada situação, para que esse atleta possa realmente transitar pelos treinos com a mentalidade focada, tipo, pô, eu sou um competidor de Muay Thai, pô, a hora que eu tô com o mestre Sandro, eu vou treinar Muay Thai, na hora da preparação física, em outro horário, depois de ter descansado, lanchado, em outro dia, é com o Daniel. Depois eu vou para o meu nutricionista, que não é o mestre que vai falar para mim o que é para comer. Depois eu vou para a minha fisioterapia. Falta, talvez, a galera se livrar desse ego e ter equipe multidisciplinar? Excelente pergunta novamente. Veja bem, mestre, é fundamental, né? Então, assim, hoje em dia existe o papel do head coach. Mais do que ter um modelo multidisciplinar, alguém tem que tomar conta do negócio todo. Aí o ego bate, né? Quem toma conta disso tudo? Porque, assim, hoje, você é faixa preta de jiu-jitsu também, né? Você é um multi-faixa preta, na verdade. Então, hoje, você consegue administrar isso, porque você tem a noção de um todo. Mas você imagina, você tem um técnico de strike bom, experiente, você tem um grappler bom, experiente, e se você tem um preparador físico bom, experiente. Juntou os três, quem manda? Caos. Caos. A vaidade, cara, é um caos. O cara, assim, a gente tem que entender que cada um precisa contribuir de uma forma técnica e profissional para a sua área. As reuniões existem e a gente precisa ter um diálogo aberto entre em prol do objetivo, que é o título, né, que é a carreira daquele lutador. Então, assim, a gente tem que ter, e é importante que a gente tenha uma eleição interna a ponto de definir quem é que vai pontuar as coisas, né, que precisam ser pontuadas. Mas a equipe multidisciplinar é fundamental. Um fisioterapeuta, um psicólogo, né, que a Psicólogo, gente... dessa parte, que é importantíssimo. Hoje em dia, então, fala-se muito disso, né? Você tem pessoas hoje, atletas, abandonando finais olímpicas. Que isso? Se eu, na minha época, eu tentei a Olimpíada de Pequim, se eu abandono uma final olímpica, meu técnico ia bater na minha cara com a Sport TV aberta, me filmando. Pô, imagina só. Hoje, você tem atletas renomados desistindo de finais olímpicas. E isso você vê, o psicólogo, ele vem emergindo dentro das instituições esportivas de uma maneira muito pontual. Aí você tem que ter esse cara dentro de uma reunião, se for possível, né, de uma equipe multidisciplinar, para ele poder até dar a opinião dele sobre o que ele acha. E assim, cara, eu acho fundamental. O nutricionista falar que não tá bom, que não tá. Ó, a dieta do cara não tá batendo, a meta de perda de peso não tá indo, o cara não tá ganhando massa muscular. Aí o preparador físico vai falar assim: mas pô, o cara tá chegando para mim doendo, com o braço doendo. Aí vem o fisioterapeuta e fala assim: não é culpa minha, não, ele vem poucas vezes na semana. Aí vem um cara do jiu-jitsu e fala assim: pô, eu não consigo fazer um rola com ele não consegue rolar o tempo que eu quero. Aí vai o cara do strike, o cotovelo do cara não tá legal, eu tô mandando ele bater, ele não bate, ele não tá forte. É uma pegada, cara. Aí tem que ter alguém, aí tem que ter alguém para falar assim, galera, presta atenção, parou, Daniel, você vai ter preparador físico, você vai ter 2 horas por semana, fulano de tal, você vai ter 1 hora, Beltrano é isso, a estratégia é essa, eu preciso que ele faça isso na luta. E a gente tem que baixar o ego, cara. Não se constrói mais um Diego, só na porrada, né? do atleta brasileiro, eu não vou falar nem o nome do atleta, nem o nome do treinador, para não cair rápido a ficha. Mas teve treinador
físico que quis se aparecer tanto que transformou o treinamento do atleta totalmente em físico e, na grande verdade, o atleta nunca mais voltou bem. E, por outro lado, nós temos o ex-treinador lá da Ronda Rousey, ó, Tony Wolff aí falando aí, ó, galera lá da Tough Planaltina, e a gente teve o treinador da Ronda Rousey, uma judoca olímpica, uma finalizadora nata, uma mulher impressionantemente boa para dar queda, e o cara, não, você é boxeadora, porque ele é boxeador. E tirou dela o que ela tinha de melhor e encerrou a carreira da atleta. Então isso é muito complicado, cara. É muito complicado. Daniel, para a gente entrar na nossa parte final, os principais erros. Eita. Deixa eu arrumar os cabelos brancos aqui, Daniel, que agora vai coçar. Daniel, falar nisso, olha aí, 46 anos, cabeludão ainda, hein? Cara, que beleza, hein? Olha Que aí. beleza. Eu já parei já, o meu aqui já foi. Então vamos lá, descontraímos, agora vamos entrar no assunto tenso. Os principais erros do corte de peso. A gente já viu atleta desmaiando em balança, a gente já teve atleta morrendo, a gente já teve atleta tendo insuficiência renal, encerramento de carreira. Cara, e aí? Quais os principais erros da galera? Não vai entregar o ouro todo, por quê? O cara quiser saber mais, pô, o cara vai procurar lá Daniel Lira no Instagram, Daniel vai falar o telefone dele, vai falar, pô, Daniel, eu quero mais, bicho, minha consultoria tá aqui para você pagar, velho. Mas vamos dar um doce aí pra galera, Daniel. Vamos lá. Primeiramente, eu tenho que partir para um processo aí de individualidade biológica. Para quem for bom entendedor, vai até responder, a minha fala vai responder até a fala anterior lá, né? A sua fala da Honda, que tirou ela do grappling e botou ela para o strike. Então, assim, individualidade biológica. Não vai ter a receita que vai funcionar, a receita de corte de peso que vai funcionar para o meu atleta aqui no Espírito Santo, com o nosso nível de umidade relativa do ar, com, né, a umidade está aqui, o cara respira, o cara tem uma outra percepção de respiração. O que vai funcionar aqui para o meu corte de peso pode não funcionar para o atleta aí no Cerrado, aí em Brasília. Então, uma das primeiras falhas assim que eu vejo de erro é não compreender essa individualidade. Então, você tem categorias, o cara tem gente que repete o mesmo corte de peso para 50 quilos, 57 quilos, o cara o peso pesado que é abaixo de 140. A gente tem que entender isso daí. Daniel, como é que eu faço, cara, para isso acontecer melhor? Primeiro aspecto, a gente tem que fazer simulações também na academia. A gente tem que fazer umas desidratações simuladas. Essa dica aí não estava no meu script, não. Acabou que ela saiu aí. A gente precisa fazer desidratações simuladas para o atleta ir se acostumando com esse ambiente que é extremamente desconfortável. Daniel, posso te falar uma experiência que eu tive com um atleta? A gente tinha um atleta que queria lutar numa categoria de peso, a gente estipulou uma data, nessa data ele teria que bater o peso e no dia após a batida do peso ele ia fazer 5 rounds de power. Sim. Para saber, primeiro, se ele conseguia bater o peso, segundo, como ele ia estar no outro dia, e terceiro, como é que ia ser o gás dele ativo, fazendo. Então é mais ou menos isso que você falou, né? Isso dá um trabalhão, cara. Você fazer a simulação com o cara dá um trabalho imenso. E muita gente não faz. 90%, 95% não fazem. Então, assim, para a gente falar de desidratação de maneira correta, a gente tem que entender que aquele indivíduo ali, a gente precisa fazer uma coisa muito específica para ele, além de entender dos processos, né, da desidratação. Então, fala assim, o erro fundamental, querer fazer achando que é só seguir um script, e não é. Não é. Daniel, falando do YouTubês, né, que é a nova frase do momento aí, a gente vê muito a questão da desidratação na banheira quente com sal e álcool, né? É perigoso, não é?
E vinagre. É perigoso, não é? É. O que acontece? Quando você põe um atleta lá, o nosso corpo é feito, é uma ação molecular, né? É uma ação através de um efeito gradiente que fala. Então, você tem aí um meio onde você tem um pouco mais de sal e um meio que tem um pouco menos. Eu vou botar assim, substâncias, né, moleculares. Então, o nosso corpo tende a estar em equilíbrio. Então, quando você coloca o seu corpo no ambiente salino, você tende a perder, ele tende a entrar em equilíbrio com aquela água. Então, o nosso corpo, através dos poros aí, né, ele tende a entrar em equilíbrio, então a gente acaba se desidratando ali, né, perdendo algumas fluidos celulares. Falar que é só água, você perde fluidos celulares. Isso pode te acarretar aí uma perda grande de cálcio, de zinco, de magnésio. Então, você corre o risco de ter um cara com cãibra depois, você tem o risco de um atleta não performar, porque ele não tem minerais dentro do corpo. E não dá para repor isso simplesmente fazendo uma ingestão oral ou venosa. Mas, assim, é uma prática, né? Eu não gosto muito da banheira, mas a banheira é uma prática. Então, se você. Ela deveria ser uma emergência, né? Não uma prática. Talvez, ou uma coisa rápida, momentânea, né? Uhum. Mas, assim, a desidratação, mestre, de uma maneira geral, ela não vai ser, nenhuma delas ela vai ser muito positiva. Uhum. O ponto, Isso é um fato. o ponto positivo é que alguns eventos estão deixando o atleta ganhar o peso 24 horas, 48 horas. Você já tem eventos permitindo o tempo entre pesagem e evento, show, um período maior. Então, você acaba melhorando a qualidade da recuperação. Mas a desidratação mesmo, ela vai ser danosa sempre. Ou um evento Agora, como o ONE FC, que eles estão pesando o atleta no mesmo dia da luta. pois Para é, justamente o cara lutar mais ou menos ali no peso natural dele. Não sei se isso é positivo, mas é uma outra prática. Bom, Daniel, quem quer procurar o Daniel, quem quer saber do Daniel, primeiro, Daniel hoje está lá mas em vai. Vila Velha, no Espírito Santo, a 50 metros da praia, academia do André, do Daniel. Qual é o nome da academia, Daniel? Mais life. Mais Mais life Live. academia. Mais Daniel, life academia. acho que melhor do que você falar seu telefone é depois você entrar aí nos comentários e botar aí o seu contato de consultoria, o seu telefone, ou muito melhor do que o telefone, é a galera te procurar no Instagram e quem realmente tiver interesse, você passa o telefone no particular. Eu acho que é a Beleza. melhor forma, né? Só me E, seguir aí. né, não, Daniel? E aí, galera, eu quero terminar aqui o programa falando o seguinte: amanhã a gente tem um UFC. Cara, a gente tem algumas lutas aí que. Uau! Uau! Luta número 1, Khamzat Chimaev versus Gilbert Burns, o Durinho. Será que o Khamzat Chimaev é tudo isso? Será que um cara que vem lá de sétimo, oitavo, nono do ranking vai pegar o quarto do ranking e vai palitar os dentes com o cara? Eu não acredito. E espero que não. Aljamain Sterling versus Petr Yan. E aí? O Aljamain Sterling é um campeão fake, como eu acho que é? O Petr Yan vai provar que aquela lesão, que na hora não podia lutar, mas depois saiu comemorando do octógono, foi a armação? Qual a opinião de vocês? E a última, Volkanovski pelo cinturão também versus zumbi coreano. Estão tirando o zumbi coreano para nada. Acho perigoso, cara. O zumbi coreano é duro e é um cara que pode dar muito problema. O Volkanovski é um monstro, não precisa falar, é o atual campeão, mas, galera, se liga, se o UFC amanhã vai pegar fogo. E, Daniel, suas considerações finais aí para a galera? Maravilha. Mestre, obrigado. Quem quiser me seguir aí pode me achar no prof.daniel.lira, tudo junto. O Lira é com Y. E, mestre, parabéns. Você é um pioneiro, vanguarda e, com certeza, um grande inovador também em relação aos estudos de luta, em relação à luta propriamente dito. E eu tenho certeza que Brasília
É, assim, você fez e faz muito pelo esporte de luta em Brasília. Tenho certeza disso. Não Mas eu não desmerecendo a sei. história de ninguém, mas Mas estamos aí, né? eu tenho uma impressão que tem gente querendo me tirar de Brasília, cara. Né? Se você sair de Brasília, venha para o Espírito Santo, por favor. Pois é disso mesmo que eu tava falando, entendeu? Tem gente querendo me É, tirar daqui. vamos para o Tem umas nosso ideias aí, querido. né? Tem umas ideias. Tem umas E ideias. eu acho que, parabéns aí pelo trabalho, eu acho que, independente se o cara é da educação física ou é da luta, uma mensagem que eu mando para os amantes da luta e não têm oportunidade de fazer educação física, apenas estudem, né? Porque o estudo ele é universal, você não precisa de um diploma para poder fazer a coisa bem feita. Não estou Beleza, dizendo que Daniel. né, o capricho envolve aí um bom trabalho. Ih, Daniel, E, eu tô vendo uma galera aqui falando, não, não para. Pô, não pode parar, agora que tá massa. Posso te convidar de novo? claro, fica à vontade, mestre, com Então, certeza. nós vamos elaborar temas e a gente só chama de novo, galera. A gente só volta aqui com o Daniel. Se vocês colocarem aí embaixo aí, e aí? O que vocês querem que o Daniel fale aí na próxima live aí pra gente chamar ele? Vocês têm que É isso opinar aí. aí, pô. Vocês têm que ir lá no Instagram do Daniel e falar, Daniel, pô, faz outra live lá no Extra Round e fala disso. Beleza, Daniel? Tamo Maravilha, nessa? mestre. Galera, Estou à sua grande abraço para disposição. vocês. Sexta-feira é dia do meu treininho de jiu-jitsu. Estou indo para lá agora da minha aula, né? Logo, logo eu vou ter que fazer uma viagem para um lugar aí para ver umas ideias, dar uma Por mergulhadinha num favor, mar salgadinho gostoso lá em Vila Velha. E é isso aí, isso aí. galera. Um grande abraço. Daniel, meu irmão, fica com Deus. Logo, logo a gente se fala. Valeu, Galera, mestre. Extra Round na área. Web TV Esportes é com vocês. Até a próxima. Valeu, um abraço.